perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do nosso Terra Boa pela nossa TV Evangelizar para todo o Brasil. Esperamos que você tenha um domingo abençoado ao lado de toda a sua família. Antes era a seca, agora é o excesso de chuva que atrapalha a produção de morango no estado do Paraná. Esse é um dos destaques do programa de hoje. Você vai ver também. Você sabe como prevenir a doença babesiose bovina? E também vamos conhecer a história de um artesão que produz belas esculturas. Manhã de domingo chuvosa aqui em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Aqui é a Chácara das Vaquinhas, um lugar muito agradável, muito bonito. Daqui vamos para a região noroeste do estado do Paraná. Antes era seca, agora é o excesso de chuva. Aliás, chuva com granizo, que tem atrapalhado e muito a produção de morangos na região. A nossa equipe foi acompanhar. Uma estufa que produz o ano inteiro. Seu José Pinheiro plantou 1.860 pés de morango. O cultivo é agroecológico. O diferencial dessa técnica está no sistema de fertirrigação e no uso de métodos que não utilizam agrotóxicos. Além disso, seu José optou por uma estrutura suspensa, que evita o contato da planta e do fruto com o chão, diminuindo riscos de perda e que facilita o manejo. Mas esse olhar do pequeno produtor é de preocupação. As últimas chuvas de granizo que atingiram o município de Mandaguaçu, na região noroeste do Paraná, destruíram 600 pés de morango e parte da estrutura da estufa, comprometendo a produção pelo restante do ano. Aqui ficou só o slab, só o plástico, não ficou, você não via uma folha. Então agora ela já recuperou. E a gente perdeu muita muda, porque ela já tinha sofrido uma chuva de granizo uns dias para trás, poucos dias antes. E judiou bastante da planta. Depois veio essa que acabou de destruir. Arrancou a estrutura, a cobertura, né? E aí ela ficou exposta. A estufa do seu José foi montada há 2 anos. Com essa estrutura suspensa, os pés de morango deveriam durar 3 anos. Mas por conta das últimas chuvas de granizo, as mudas precisarão ser trocadas nos próximos meses, comprometendo ainda mais a produção e a renda da família. A gente calcula em torno de, por mês, ela teria que dar livre para nós R$ 1.600, ela daria, que é uma estufa pequena, né? E então eu calculo aí ela vai ficar uns 60 dias, uns R$ 7.000, mais ou menos, uns 7.000 bruto, tirando vai dar uns 3.000, 3.200 livre. Até junho de 2022, a produção de morango ficará reduzida e somente no segundo semestre do próximo ano ele terá 100% da estufa produzindo novamente. Nosso sucesso é a teima, porque se a gente for olhar por desânimo, que é a hora que desanima, já tinha abandonado faz tempo. Que a gente sofre aqui com problema de deriva, de agrotóxico, né? Então a gente já vem uns par de anos teimando na lavoura e o agricultor ele é teimoso, né? Ele não tem preguiça não, ele bate, sacode a poeira e toca de novo. E é o que a gente faz, não pode desanimar. A tecnologia chegou no campo, não tem jeito, né? Uma startup sustentável promete ajudar a vida do homem do campo, a vida do agricultor, economizando água e principalmente energia elétrica. Veja. Um projeto de faculdade de jovens paranaenses que surgiu em 2019 virou uma startup que está facilitando a vida de muitos produtores rurais e também trazendo benefícios para o meio ambiente. Esses equipamentos ele tem um sensor de umidade do solo, onde ele vai verificar e analisar por cada tipo de cultivo, ou seja, um alface, uma rúcula, uma cenoura, ele vai ser determinado automaticamente qual a necessidade, a porcentagem adequada de umidade que aquela plantação necessita. Então o agricultor ou residencial só vai ter necessidade de via aplicativo acionar. Bom, eu estou plantando nesta área alface, cenoura e automaticamente a configuração já será setada para aquele tipo de sistema.
onde a irrigação ela vai ser atendida para aquele tipo de cultivo. A irrigação é o destino de mais de 49% das águas brasileiras disponível para uso que estão em reservatórios, segundo o Atlas da Irrigação, desenvolvido pela Agência Nacional das Águas, em março desse ano. Em 2021, o Brasil teve a pior crise hídrica em 91 anos. O projeto Irrigate veio com o objetivo de economizar água, tempo, energia e beneficiar os agricultores. Para essa questão de crise hídrica que nós estamos passando, é muito interessante. E também, ele é sustentável, ou seja, você não vai gastar energia elétrica também que está um alto custo hoje para você. Então ele vai gastar muito pouco e você não vai ter um gasto no seu bolso, você vai economizar água e energia. A Prefeitura de Curitiba instalou um dos sistemas na Fazenda Urbana, que é um espaço dedicado à prática agrícola sustentável nas cidades. O projeto desenvolvido aqui na Fazenda Urbana foi uma necessidade que a gente precisou atender para suprir uma demanda deles, que eles tinham de acionar a nebulização automaticamente conforme variáveis monitoradas aqui mesmo. Então, com os dados de temperatura e umidade relativa, a gente pode fazer o acionamento da nebulização. Atender uma demanda que eles tinham, que era de não precisar vir aqui fisicamente fazer o acionamento, você faz o acionamento remotamente ou automaticamente o equipamento faz o acionamento. Também a assertividade, quando realmente as culturas, os cultivos precisam resfriar a estufa, ele é acionado. Qualquer tecnologia que possa gerenciar esse recurso de uma maneira inteligente é fundamental para a agricultura. O projeto ainda está em fase de validação, mas já tem muitos produtores interessados na startup sustentável. Para quem pensou que a tecnologia está só na cidade, se enganou. Está no campo e muito bem utilizada pelo agricultor. Bacana, né? Você vai conhecer agora a babesiose bovina, ou mais conhecida como tristezinha parasitária. Já ouviu falar? Não, né? É uma doença provocada pelo carrapato. A quebra das hemácias é causada por duas doenças, a babesiose e a anaplasmose. Elas são transmitidas pelos carrapatos. Essa anemia é uma das características da babesiose bovina. Segundo os especialistas, as doenças podem ser transmitidas por mosquitos, por transfusão sanguínea entre os animais ou durante a gestação. A doença também é conhecida por outros nomes no país, como pendura, mal da ponta, piraplasmose, boca branca e a mais conhecida, tristezinha parasitária bovina. Os bezerros de 45 a 60 dias são mais suscetíveis à doença, principalmente os das raças europeias. Para prevenir contra a babesiose bovina, o ideal é que seja feito um controle de carrapatos de maneira adequada. Como a babésia ela é um protozoário que é transmitido pelo carrapato, e aí a partir da transmissão ela vai invadir células sanguíneas, ela vai destruir células sanguíneas, a principal ideia de prevenir a ocorrência da tristezinha é fazendo o controle do carrapato, que é o vetor da doença. Sem a gente fazer o controle do carrapato, inevitavelmente fica muito complicado fazer o controle da tristezinha também no rebanho. O controle de carrapatos fora do hospedeiro pode ser muito eficaz, assim como a rotação de pastagens, introdução de campo com poder de repelência ao carrapato, alteração de microclima, implantação de lavoura, uso de agentes biológicos, entre outros. Bom, hoje a Embrapa, ela trata esse tema com bastante cuidado, né? A gente, se for pesquisar rapidamente pela internet, nós vamos encontrar inúmeros tratamentos, inúmeras propagandas de medicamentos e muitas vezes o produtor acaba fazendo um tratamento de maneira equivocada por não conhecer o sistema de vida do carrapato, o ciclo de vida do carrapato e por não conhecer as estratégias que são as mais efetivas. Para você fazer um controle efetivo do carrapato, a Embrapa recomenda o que a gente chama de controle estratégico, que é conhecendo o ciclo de vida do carrapato, tentar agir nas épocas do ano que são mais desfavoráveis para o carrapato, né? Geralmente, esse período aqui no Cerrado, no estado de Goiás, ele vai cursar aí no início do mês de setembro até meados ali da segunda quinzena do mês de setembro, que é quando você tem um grande número, né, de larvas de carrapatos invadindo já os animais.
Nesse período, quando o produtor ele faz o tratamento acaricida, ele vai fazer um banho a cada 21 dias, num período de num ciclo de 5 tratamentos. Né? Após esses tratamentos, a gente começa a ter um controle da população de carrapatos dentro da propriedade. Nós já falamos sobre a doença, sobre o controle e a prevenção. Mas quais as características dessa doença e qual o prejuízo ela pode trazer à produção bovina? Quando o animal, né, ele começa a apresentar quadros de fraqueza, principalmente em bovinos de leite, hoje já se suspeita de tristeza parasitária bovina. Lembrando que são 3 agentes etiológicos, tá, que nós temos hoje para esse complexo da tristezinha, que é a babésia, o anaplasma e o tripanossoma. Mas para identificar a tristezinha, basta que o produtor, então, primeiro, né, comece a observar as mucosas do animal, que geralmente elas vão estar ou mais esbranquiçadas ou com uma coloração um pouquinho amarelada, tá, o que a gente chama de ictérica. E também esse quadro de fraqueza do animal. Se ele tiver o acompanhamento do médico veterinário, o ideal é que seja feito um exame de sangue com pesquisa de hematozoários, porque daí ele vai ter certeza de qual agente etiológico está ocorrendo ali naquele plantel, né, naquele rebanho, e ele também vai conseguir ter uma segurança para escolher a forma de tratamento, tá? Já que o tratamento do tripanossoma e da babésia envolve o imizol, de minazeno, e no caso do tripanossoma tem até algumas outras drogas que são mais caras que são utilizadas. Já o anaplasma, ele vai ser tratado com antibiótico, então são tratamentos bastante distintos. O Terra Boa faz uma pausa, é rapidinho, é só para o café. Na sequência, vamos falar da energia limpa. É a energia produzida pelo vento. Até daqui a pouco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Muito obrigado pela sua companhia, agradecendo a sua audiência na manhã deste domingo. E nunca se falou de tanta energia eólica no Brasil e no mundo como se fala agora. Mas você sabe como é que se produz a energia limpa, a produzida pelos ventos? A nossa equipe preparou uma reportagem especial. Veja. Os ventos são essenciais para o desenvolvimento da vida no planeta Terra. Eles equilibram as temperaturas, dispersam poluentes e, o principal, geram energia. A energia eólica é o processo de conversão da energia que está contida no vento em energia elétrica. O vento, com o seu movimento, ele atua nas pás eólicas e as pás atuam como se fosse aquele catavento, fazem o gerador elétrico que está ali dentro daquele aerogerador girar. E quando ele gira, ele gera energia elétrica que é conduzida por cabos, subestações, linhas de transmissão e que chegam até a nossa casa. A energia eólica chegou ao Brasil em meados dos anos 90 e não parou mais de crescer. Hoje é a segunda maior responsável pela produção de energia no país, atrás apenas das hidrelétricas. A energia eólica tem crescido de forma muito virtuosa no Brasil. Hoje já temos mais de 19 gigawatts instalados. Somos a segunda fonte de energia elétrica em capacidade instalada no Brasil. Isso em função dos leilões regulados e do crescimento do tal do mercado livre, que grandes empresas podem comprar energia de quem quiser. E até 2024, 2025, temos ótimos contratos mostrando que a energia eólica ainda vai crescer muito. São 726 parques eólicos no Brasil, distribuídos em 12 estados e que abastecem mais de 28 milhões de residências por mês. O destaque é para a região Nordeste, que concentra 94% da eletricidade produzida dessa forma. Para os especialistas, é uma alternativa mais viável financeiramente e também menos prejudicial para o meio ambiente. Ela é muito mais em conta. Ela não precisa de grandes instalações, ela não precisa de da construção de uma barragem imensa que usa muito cimento, que alaga áreas. É aquela torre, né? A torre eólica, que captando este vento, que recebendo esse vento,
faz aquela movimentação e gera energia. A energia eólica tem se destacado ainda mais por causa da crise hídrica que ameaça o abastecimento de energia no país. Mas não são todas as localidades que podem contar com essa opção. Os melhores lugares são aqueles que a gente identifica através de software, que os ventos têm uma média acima de 7 metros por segundo aproximadamente. Mas não é proibido, assim, o Brasil não existe uma lei que, olha, aqui não pode colocar um parque eólico, com exceção, obviamente, de lugares com preservação ambiental permanente, né, que não há como colocar os parques eólicos numa área preservada. A crise também tem consolidado novos projetos de energia eólica. Um protótipo de aerogerador mais econômico está sendo desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina. A gente consegue explorar os ventos em altitudes bem elevadas, que são inacessíveis às torres, né? Estou falando aqui de explorar o vento a 600 metros de altura. Existem muitas localidades que têm bons ventos nessa altura. Então a gente conseguiria explorar melhor todo esse potencial eólico brasileiro, né? Que não fica limitado aí a questões de acesso com grandes carros, porque a gente troca a torre por um cabo e as pás por uma asa, uma pipa, essencialmente uma pipa, uma asa flexível, né? Parecida com uma pipa dessa de parapente. O protótipo ainda está em fase de testes e deve chegar ao mercado em até 10 anos. Enquanto isso, os especialistas defendem a união de várias formas de energia para enfrentar a crise. A energia eólica é uma das soluções para evitar o racionamento no Brasil. Nós acreditamos que um mix de fontes de geração é o ideal, com solar, usinas da biomassa, pequenas centrais hidrelétricas também. Então, com a complementariedade entre fontes, a gente consegue vencer e passar esse momento de escassez hídrica. Para falar a verdade, o Brasil demorou a investir na energia limpa, né? Na energia eólica. Antes tarde do que nunca, com tanto vento, esse país gigante, mas a coisa está acontecendo. Vamos à Feira de Santana, interior do estado da Bahia, um projeto bacana. Produtos frescos, saudáveis do produtor direto para a mesa do cidadão, para a mesa do consumidor. O projeto chama-se Feira Virtual. É tudo na palma da mão. Acompanhe. Alisson mora no distrito de Ipuaçu, em Feira de Santana. Ele produz couve, tomate cereja, manjericão, hortelã, andu, pimenta, quiabo e muito mais. O jovem de 18 anos é estudante de fisioterapia. Aprendeu a plantar com a mãe e há 4 anos vende os produtos cultivados no quintal de casa, sem agrotóxicos, em feiras da cidade. No início da pandemia, Alisson perdeu boa parte da renda. E não foi só ele que passou por isso, não. Mais de 60 famílias da zona rural de Feira de Santana ficaram sem saber como escoar a produção. Foi aí que o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar de Feira de Santana teve a ideia de criar o Feira Virtual. Antes eu já comercializava, agora era em menor quantidade. Aí a feira, quando chegou a feira, teve um aumento na comercialização. O projeto Feira Virtual foi criado em maio do ano passado. De lá para cá, mais de 3.600 produtos já foram vendidos. Galinha de quintal, hortaliças e os derivados da mandioca, como o beiju, são os mais pedidos. Os produtos são disponibilizados no site. Tem mais de 150 opções: doces, frutas, hortaliças, verduras, grãos, bolos, laticínios. Os clientes escolhem e na quinta, a equipe do Feira Virtual faz as entregas. Semanalmente, nós fazemos uma média de 35 entregas, são todas as quintas. Mas, levando em consideração geral, nós temos uma lista de transmissão com 400 clientes. Só que com uma oferta, principalmente agora que chega setembro, as chuvas são um nível bem menor, aí a gente não consegue atender a demanda. Então, a gente movimenta uma semana uma lista, uma semana outra lista, que fica em torno aí de, semanalmente, 200 clientes. Acompanhamos a organização das entregas. A equipe prepara tudo rapidinho. Eu acho os produtos, em primeiro lugar, mais deliciosos, mais saborosos do que a gente encontra nos mercados.
E eu tenho uma consciência de que essa produção ela é menos nociva à natureza, ao meio ambiente, pelo fato de não usar agrotóxico. E por último, eu estou colaborando com pequenos agricultores, né? Gente que precisa disso aqui para sobreviver. A presidente do sindicato disse que o Feira Virtual veio para ficar. É um projeto que está aí e vai continuar, e a nós cabe fazer um projeto que se autossustente, mas que quando melhorar o tempo que ele vire presencial. Então a gente vai, uma iniciativa dessa vai alimentar para que nós possamos ter a feira virtual, que agora é para valer, ela não vai deixar de existir, mas nos diz a necessidade da gente fazer uma feira presencial e um comércio permanente dos derivados. O mundo da arte e as suas infinitas possibilidades. A equipe do Terra Boa foi conhecer um artesão que produz esculturas em matéria-prima bem pequena, mas põe pequena nisso. É curioso, hein? Vamos ver. A história do Zé com a arte começou cedo. São 50 anos de dedicação para dar forma, cor e beleza aos mais diversos materiais. O espaço de trabalho do Zé é pequeno, no quarto mesmo, mas a criatividade dele não tem limites. Após trabalhar com tantos materiais, ele encontrou uma matéria-prima diferente, uma prova de que a arte não tem tamanho. Foi por necessidade, né? A madeira, as madeiras corretas são caríssimas, né? A matéria-prima boa de trabalhar, né? Principalmente esse lápis, né? Especificamente. Né? E aí eu tentei, deu certo, e aí agora é só lápis. E mesmo com experiência em outros materiais, o Zé conta que trabalhar com lápis é um desafio. Você tem que aprender a dosar a força, né? Por ser pequeno, delicado, você faz força, né? Você faz força para trabalhar, mas tem que aprender a dosar a mão mesmo, né? Entende? Atento a ruídos, né? Tipo crack, cric, cloques, né? O artesão leva 2 horas para finalizar cada peça. São figuras de mais ou menos 2 centímetros com os mais variados temas. Tem figuras populares brasileiras, profissões e até santos. No caso dos santos, eles têm que ter alguma coisa que caracteriza aquele santo. Né? Tipo, São Francisco, tem que ter uma pombinha e um cachorrinho, né? Que a pessoa bata o olho e saiba que é o santo. O trabalho do Zé já percorreu todo o Brasil e chegou até os Estados Unidos e a França. Uma trajetória que ele quer continuar escrevendo, ou melhor, esculpindo. Estudar, né? Treinar, adaptar. E o plano é continuar fazendo isso. Sensacional, né, gente? É por isso que ele é um artista, né? Espetacular. E acabou o Terra Boa de hoje, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência na manhã deste domingo. Você quer rever este e outros conteúdos da nossa programação? Tá tudo lá no nosso canal do YouTube. Acompanhe lá. Aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.